Olá, mais um vídeo aqui do canal Segredos e Suspeitos e eu te convido a pegar um chá. O meu é de camomila, ou um café, ou uma água, porque a história ela é longa e já vou alertando que se de repente despertar algum gatilho em você, porque vai falar sobre crimes contra pequeninos, que você pule esse vídeo, tá bom? Mas vamos agora para a história. A história que nós vamos contar hoje, sem dúvidas, é uma das mais cruéis ao longo da história, né? Talvez esse homem tenha sido o maior SK de toda a história. Gente, estamos falando de aproximadamente 300 ou mais vítimas, né? Todos pequeninos. E os modus operandi deles eram muito sinistros, né? Muito brutais. E o que me faz pensar que será que aquele ditado que diz que monstro cria monstros é verdade? O que é que vocês acham sobre isso? Vamos contar aí essa história, vamos acompanhar e vão deixando as opiniões de vocês, sempre pedindo para que vocês tenham respeito, né, nos comentários, no posicionamento. E, por favor, também aproveitem para se inscrever no canal, curtir esse vídeo, comentar, compartilhar. Vamos me ajudar a crescer aqui essa rede, essa comunidade, para a gente trazer novos casos e a gente ir compartilhando e debatendo e interagindo aqui. Vamos juntos. Agora que você já está aí com o seu chá, sua água ou seu café em mãos, vamos à história? A besta que matou mais de 300 crianças. O nome dele, gente, é Luiz Garavito. Luiz Alfredo Garavito Cubillos, também conhecido como La Besta ou A Besta, é um dos criminosos mais notórios da Colômbia, responsável por uma série de crimes horrendos. Vamos explorar sua vida e crimes em ordem cronológica. Vamos falar um pouco sobre a infância e juventude do Luiz Garavito e eu queria saber a opinião de vocês, se de repente uma infância tão conturbada pode realmente criar monstros. O que é que vocês acham? Deixem aí nos comentários, mas tenham cuidado com os comentários para o vídeo não cair, tá bom, gente? Não façam ofensas, então sejam bem civilizados para não dar problema aqui no vídeo, tá bom? Luiz Garavito nasceu em 25 de janeiro de 1957, em Gênova, Quindío, Colômbia. Sua infância foi marcada por abuso físico e emocional. Ele era o mais velho de 7 filhos e sofreu abusos severos de seu pai, um homem alcoólatra e violento. A mãe de Garavito também era uma figura distante e negligente. Esses traumas na infância desempenharam um papel significativo na formação de sua personalidade perturbada. Os primeiros anos do Garavito, ele abandonou a escola e começou a trabalhar em empregos ocasionais. Durante esses anos, ele desenvolveu problemas com álcool e começou a demonstrar comportamentos sociais inaceitáveis, como roubo e comportamento agressivo. Durante a infância dele, em alguns depoimentos, ele falou que o pai dele, além de tocá-lo como não devia, vocês estão entendendo, de forma brutal, ele começou a ser também tocado de forma indevida por um vizinho e também de forma muito brutal. Conta-se também que ao longo desse período aí, ele começou a abusar, já o Garavito, né? Já começou a abusar do irmão.
e ele não tinha namoradas e tudo. Depois que ele foi chegando numa idade, né, para namorar e tudo, ele não tinha namoradas. A escalada criminosa. Na década de 1990, Garavito iniciou sua série de crimes horríveis. Ele atraía meninos entre 6 e 16 anos, geralmente de famílias pobres, oferecendo doces, dinheiro ou promessa de trabalho. Depois de ganhar sua confiança, ele levava essas crianças a áreas remotas e lá ele cometia crimes. Gente, das piores espécies que vocês possam imaginar. Ele, além de tocá-los como não devia, ele depois mutilava, sabe, as vítimas. Era muito triste, assim, muito triste. E depois ele cavava, né, ali as sepulturas, né, e deixava essas crianças ali. E ele era muito atroz, sabe, gente? Muito atroz mesmo. As vítimas dele. Garavito foi responsável pelo assassinato de mais de 300 crianças, tornando-se um dos maiores prolíficos assassinos na série da história. Suas vítimas eram frequentemente pequeninos, de rua ou que moravam em áreas públicas, como parques e escolas, sabe? Então ele se utilizava de crianças que estavam desassistidas, talvez pelos pais, pela própria sociedade, né? Então esses eram os alvos que ele procurava. Ele se vestia muitas vezes como um padre, né? Porque daí ele sabia que dessa forma ele convidaria as crianças e as crianças iriam com ele. Então ele era assim bem estratégico na forma de tanto escolher, né, as vítimas, como que ele poderia parecer mais confiável para que essas pessoas fossem junto com ele ali na caminhada. Ele fazia eles caminhar durante horas com ele. Eles ficavam caminhando durante horas. E aí, quando eles estavam, enfim, cansados, ele dava um golpe e fazia o que eu já relatei para vocês, né? A investigação e prisão. A polícia colombiana começou a notar um padrão nos desaparecimentos de crianças no final dos anos 90. A investigação foi intensificada quando vários corpos foram encontrados em valas comuns. Através de uma investigação meticulosa que incluiu análise de DNA, a polícia conseguiu vincular Garavito aos crimes. Em abril de 1999, Garavito foi preso na cidade de Villavicencio. Durante o interrogatório, ele confessou seus crimes, forneceu detalhes que só o autor poderia saber. Entre 1992 e 1999, aproximadamente 7 anos, ele cometeu 300 crimes. Julgamento e sentença. Garavito foi condenado por 138 assassinatos, mas o número real de vítimas é provavelmente muito maior. Devido às leis colombianas, a pena máxima que ele poderia cumprir era de 40 anos. No entanto, a sua sentença foi reduzida para 22 anos devido à sua cooperação com as autoridades e bom comportamento na prisão. Vocês acreditam nisso, gente? Enfim, as leis de lá parecem muito com as nossas, né? Uma pessoa que teve coragem de cometer tantos crimes, ainda ter a possibilidade depois de sair mais cedo da sentença por bom comportamento. Então, assim, é complicada essa questão. A questão judiciária é muito complicada mesmo. Mas voltamos aqui.
A vida na prisão. Garavito cumpriu sua pena em uma prisão de segurança máxima na Colômbia. Apesar da brutalidade de seus crimes, ele poderia ser elegível para a liberdade condicional em 2023. Ou seja, gente, ele poderia ter sido solto. É complicado mesmo pensar nisso, né? Um monstro desse, um cara que não tinha humanidade, né? E é complicado. O que gerou grande comoção pública. As pessoas ficaram loucas quando souberam disso, né? Foram para as ruas, manifestaram, né? Não podia soltar mais um homem desse, não podia mais viver em sociedade, né? Ele nunca deveria ter vivido, na verdade, em sociedade. Apesar da brutalidade, uma figura infame. E seu caso é um dos mais sombrios da história criminosa da Colômbia. Ele morreu em 12/10/2023, aos 66 anos, em Valledupar, Colômbia, com câncer no olho e leucemia.